força ao cansado e ânimo ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30 diz assim que os jovens correrão e se cansarão. Mas aí a Bíblia diz assim que mas os que confiam no Senhor, eles serão renovados. Eles subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Capítulo 9, versículo 9. Vamos ler a biografia de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Bem, vamos fazer uma breve oração. Senhor, a Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti a orar neste momento, Senhor. Eu te peço, Deus, que todas as palavras, Deus amado, que saírem da minha boca, meu Deus amado, sejam direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Usa, Deus amado, a minha vida para falar com a igreja neste momento, e que tanto eu quanto os irmãos estejamos com o coração aberto nessa noite para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, ó Deus da glória e Deus do poder. A tua palavra diz assim que existem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não conseguem ver e não conseguem compreender as coisas do Senhor. Mas que nessa noite não seja assim, que aqui não seja assim, ó Pai amado, e nenhum dos corações aqui presentes seja dessa forma, mas todos os que ouvirem venham a compreender a palavra de Deus, venha, Deus amado, a levar à prática, levar, Deus amado, a uma forma de aplicação à sua vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus haja dessa maneira profundamente nos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem para sempre. Existem muitos homens que eles são conhecidos na história. Existem muitos homens que pela história de sua vida, pelo percurso de sua vida, eles alcançam o reconhecimento dos outros homens. E esses homens, devido a alguma obra muito grande que eles fizeram, por alguma coisa nobre que fizeram, ou por serem famosos, ou algo que aconteceu, muito grande, assim, algo surpreendente que aconteceu em suas vidas, eles alcançam o reconhecimento das outras pessoas. E esses homens, quando vai se lembrar e se fazer algum comentário desses homens, as demais pessoas fazem um relato da sua vida chamado biografia. E existem muitas biografias na história. Existem biografias que elas são longas. Se você for numa biblioteca, você vai ver dezenas de biografias. Se você for lá na letra B, e de repente você vê biografias, e você vai começar a ver biografias de muitos homens da história. Homens que marcaram a história por alguma coisa que fizeram, na sua vida. A Bíblia, ela contém ela inteira fala de Jesus. Mesmo porque toda frase, versículo, capítulo, comentário, o entendimento que se for fazer da Bíblia, ele tem que ser sobre Jesus. Ele indica a Jesus Cristo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é óbvio. Então, a Bíblia ela contém 4 biografias de Jesus no Novo Testamento, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos, são as biografias de Jesus. Porém, essa noite eu quero falar de um homem que teve Jesus presente na vida dele. Ele foi um dos escritores de uma das biografias de Jesus. E com a presença de Cristo na vida dele, esse homem, ele escreve, eu vejo esse pequeno versículo como uma biografia de Mateus. É a biografia de Mateus. A Bíblia não fala muito de Mateus. Em algum outro versículo, 2, 3 no máximo, você vai ver um pequeno comentário sobre a vida dele, talvez somente somando. Você não vai ver falar muito sobre Mateus. Mas existem algumas coisas na vida de Mateus que me destacam, que me chamam muito a atenção para que eu possa aplicar a minha vida cristã, para que eu possa aplicar a minha vida como princípios, como preceitos e coisas que edificam a nós. Nós sabemos que Mateus, ele era um publicano. E o publicano, irmãos, ele era um homem que era um cargo. Ser publicano era um cargo mais ou menos equivalente a um cargo público. O César, que era o imperador romano, ele tinha que cobrar o imposto das nações, porque Roma era o império predominante. Então ele tinha que cobrar o imposto das nações. Então ele contratava um representante dele. Então esse imposto aumentava uma vez. Ele contratava então um homem que estaria um relacionamento com alguém em Israel para cobrar os impostos de lá. Lá haveria um representante, também esse homem que atava o relacionamento,
pagaria 3 vezes já o imposto, e esses homens representantes de Israel, ele contratava vários homens que representariam o Império Romano dentro de Israel para cobrar os impostos. Esses homens eram chamados de publicanos. Os publicanos, eles não eram muito bem vistos pelos judeus. Publicanos não eram os homens muito bem vistos. Talvez por estar esse acréscimo 4 vezes, acréscimo talvez por isso a declaração de Zaqueu, quando convém, Jesus disse que convém pousar na casa dele. Então Zaqueu começa a dialogar com Jesus, e ele diz assim que ele ia doar a metade do que ele tem aos pobres, e se ele houver defraudado alguém, ele pagaria 4 vezes, ele pagaria quadruplicado. Talvez por isso ele pagaria quadruplicado, por aumentar 4 vezes o imposto que era cobrado pelas mãos dele. Publicano era um cargo público, equivalente a um cargo público. E como eu disse, eles não eram muito bem vistos pelos judeus. Os judeus, eu acredito que quando passava um publicano pela rua, os judeus, eles não chamavam ele pelo nome. O nome dele é Mateus. E talvez quando alguém passava na rua, dizia lá vem aquele publicano, lá vem aquele homem que cobra os nossos impostos. Os publicanos, eles não eram muito bem vistos, porque havia casos das pessoas não terem como pagar a contribuição. Então eles tinham que tirar aquela contribuição de alguma maneira. Então havia casos em que eles tomavam os filhos das mulheres das casas, eles tomavam as mulheres como escravos, ou os filhos delas como escravos. Havia casos até, dizemos que eles pegavam, tomavam todos os bens deles e escravizavam a família. A família era vendida. Por quê? Porque não havia como pagar. E é por isso que esses homens não eram bem vistos, porque eles eram antipatriotas. As pessoas olhavam e diziam assim: ele é um traidor nacional, ele não tem valor algum, ele não tem princípio, ele não ama o seu próprio povo. Então os publicanos, eles não eram muito bem vistos. Mas Jesus, ele vem, e Jesus, ele não olha como os homens olham. Talvez Mateus, ele, por essa rejeição que era aplicada sobre a vida dele, talvez Mateus, ele já estava acostumado com aquilo. E uma experiência negativa já estava instalada na mente dele. Mateus, os publicanos, eles não tinham direito de ler o salmo na sinagoga. Os publicanos, eles não tinham direito à oportunidade. Os publicanos, muitos judeus acreditavam que os publicanos nem sequer seriam salvos, devido ao comportamento que eles tinham. Porém, Jesus, quando eu vejo a pessoa maravilhosa de Jesus, irmãos, eu vejo que Jesus, ele veio para quebrar todos os paradigmas. Aqueles que os homens diziam que não seriam salvos, ele veio e salvou. Aqueles que os homens diziam que não podiam ser chamados, ele veio e chamou. Aqueles que os homens pensavam que não poderiam ser usados, ele veio e capacita. Aqueles que não poderiam exercer o ministério, ele dá o ministério. Aqueles que não poderiam ter o chamado de Deus, ele dá o chamado. Ele faz uma coisa que contradiz muitas vezes o pensamento humano da época. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Os judeus, eles acreditavam de uma forma, os samaritanos acreditavam de outra, os saduceus acreditavam de outra. Por exemplo, os judeus acreditavam que a adoração era em Jerusalém, era no templo, era um lugar fechado. Os samaritanos acreditavam que era no monte, era um lugar aberto, Cada um acreditava que era num lugar na adoração. E quando Jesus, ele vem quebrando paradigmas, a Bíblia diz assim no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que Jesus, ele procura os verdadeiros adoradores. Não é mais em Jerusalém nem nos montes que se adora, mas um coração puro. Jesus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, quer adore na igreja, quer adore no monte, quer adore numa casa, numa campanha, num culto, numa visita, quer adore no seu quarto sozinho, no íntimo com o Senhor, quer adore num lugar aberto, quer adore no carro, no ônibus, na viagem, no percurso, no caminho, na dificuldade, na alegria, quer adore no momento e na circunstância e na situação que você estiver. Você tem que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Senhor procura, e assim ele quebra mais um paradigma. E Mateus estava sentado na coletoria. Talvez os fariseus, aqueles homens que gostavam das saudações nas praças, de serem reconhecidos, de serem citados o seu nome, aqueles homens talvez nunca
houveram parado e evangelizado, falado uma palavra de edificação para os publicanos. Porém, Jesus vem naquele momento e ele quebra todos os paradigmas e ele vai até aquele homem chamado Mateus. E Mateus, irmãos, Jesus não precisou de muitos argumentos na vida de Mateus, porque Mateus ele simplesmente ouviu a voz do Senhor, ele simplesmente deu crédito à voz do Senhor. Eu lembro uma vez, o pastor Nilson, ele pregou num congresso de irmãos na minha igreja faz alguns anos já, mas ele pregou uma palavra marcante. As palavras que ele ministra são marcantes, porque ele tem a unção do Senhor. E ele pregou uma palavra que o tema do congresso, eu acredito que era, se eu não me lembro, era apenas uma palavra sua. Era o texto de Mateus capítulo 8, versículo 8. E me chama a atenção o valor que Mateus dá para a palavra de Deus. É importante nós darmos valor para a palavra de Deus, porque ela vem de encontro a minha e a sua vida, e ela vem com um objetivo e com um propósito. Então Deus ele quer alcançar o seu propósito e o seu objetivo na minha e na sua vida com a sua palavra. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, capítulo 30, e no versículo 5, que toda a palavra de Deus ela é pura, ela é um escudo para aqueles que o temem. A Bíblia diz assim no livro de segundo livro de Samuel, capítulo 23, no versículo 2, Davi declarou assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Jeremias capítulo 23, no versículo 29, Jeremias ele declara assim, que como a palavra de Deus é como um fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. O salmista ele declara no Salmos capítulo 119, e no versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz, observando-o conforme a sua palavra. Ele diz no versículo 11, no capítulo 119, que a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti,